Ansiedade e fé. A guerra que você precisa vencer em silêncio. Você já esteve naquele lugar em que sua mente não para, mas Deus parece ausente? Quando os pensamentos se acumulam como tempestades num céu fechado e cada tentativa de orar parece um grito ecoando no vazio. É nesse campo de guerra invisível que a ansiedade levanta suas armas, e é nesse mesmo campo que a fé começa a ser testada. A mente grita com urgência: e se não der certo? E se nunca passar? E se ninguém me entender? E Deus parece calado. Não responde na hora, não mostra saída, não envia o alívio imediato. E então, o silêncio dele soa como indiferença, quando na verdade é um convite. Um chamado profundo para confiar mesmo sem sinais. Crer mesmo sem respostas. Esperar mesmo sem conforto. O que você precisa entender é que o silêncio de Deus não é abandono, é estratégia. É ali, entre os gritos da sua mente e o eco do céu, que Ele está purificando sua fé. Não com barulho, mas com profundidade. A fé real não é a que celebra o que já chegou. É a que segura firme quando tudo parece ausente. Lembre-se, Jesus também enfrentou esse silêncio no Getsêmani. Ele orou com suor de sangue, e o Pai permaneceu em silêncio. Não porque estava distante, mas porque o plano estava sendo cumprido no invisível. O que parece ausência, muitas vezes é presença trabalhando em silêncio. O Pai não fala, mas age. Não responde, mas sustenta. Não alivia, mas fortalece. E aqui está a verdade que muda tudo. Deus nunca prometeu livrar você da guerra interior. Ele prometeu estar com você nela, mesmo quando o coração acelera e o peito aperta. Mesmo quando as lágrimas escorrem no travesseiro e a alma não encontra descanso. Ele está ali. E se você silenciar por um instante, talvez perceba que o silêncio dele carrega a paz que você está buscando. Não tente vencer o grito da sua mente com mais barulho. Vença com rendição, com entrega, com aquele sussurro fraco, mas sincero. Senhor, eu não entendo, mas eu confio. É aí que a ansiedade começa a perder força. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de lutar sozinho. Pai, eu venho diante de Ti com uma alma cansada e uma mente em conflito. O barulho dentro de mim é ensurdecedor, mas mesmo assim escolho confiar. Mesmo sem Te ouvir, escolho crer. Mesmo sem sentir, escolho descansar. Ensina-me a silenciar minha alma, a descansar em Tua soberania. E que mesmo que o céu pareça calado, meu coração esteja firme na certeza de que o Senhor está comigo. Em nome de Jesus. Amém. Há um tipo de barulho que ninguém ouve, mas que consome por dentro. Não vem do trânsito, nem de vozes externas. É o ruído da alma inquieta, o grito abafado da mente cansada, o redemoinho de pensamentos que não cessam nem no silêncio da madrugada. Você pode sorrir por fora e até funcionar no automático, mas por dentro há um clamor que parece não ter pausa. É esse barulho invisível que corrói sua paz. É ele que faz o coração disparar sem razão, o estômago apertar sem causa, a mente cansar sem descanso. É esse tumulto que ninguém vê, mas Deus conhece, porque Ele sonda até os lugares onde nem você tem coragem de entrar. E é ali, bem ali, que o Espírito Santo deseja tocar. Não para te acusar por estar assim, mas para te lembrar que você não foi criado para viver em guerra permanente com sua própria alma. Ansiedade é quando a alma corre mais rápido que a graça. É quando o futuro se torna uma ameaça e o presente se torna um fardo. Mas o Espírito Santo não vem com cobrança, ele vem com consolo. Ele não chega com fórmulas prontas, mas com presença real. Ele não exige explicações, ele oferece alívio. Quando tudo dentro de você estiver gritando, não fuja. Feche os olhos, respire, chame o nome dele. Ele não precisa de palavras ensaiadas. Um gemido, um pensamento, um olhar desesperado já é suficiente para que ele venha. Porque o Espírito Santo não se move por performance, ele se move por rendição. Você não precisa ficar bem para ser visitado por Deus. É justamente no caos interior que Ele mais ama entrar. Não para consertar tudo de imediato, mas para sentar-se com você no meio da confusão e dizer: eu estou aqui. Esse é o consolo que cura.
a certeza de que você não está sozinho dentro do próprio barulho. E há algo sobrenatural que acontece quando você permite que ele habite nesse lugar barulhento. Aos poucos, a mente desacelera, o peito afrouxa, os pensamentos se alinham, a alma se aquieta, porque só o Espírito de Deus sabe tocar no ponto exato onde a dor virou ansiedade. Só Ele sabe traduzir o que nem você consegue explicar. Declare em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Espírito Santo, eu não tenho forças para silenciar o caos dentro de mim. Minha mente está cansada, meu coração está pesado, mas eu te chamo agora. Vem, Espírito da Paz. Entra nos meus pensamentos, nas minhas angústias, nas minhas dúvidas. Eu me rendo ao teu cuidado. Acalma o meu interior como só tu sabes fazer, e que, mesmo sem entender tudo, eu sinta tua presença me acalmando agora. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma fé que não levanta a voz, que não precisa de palmas, de frases de impacto, nem de promessas gritando, vai dar tudo certo. É a fé silenciosa. Aquela que permanece de pé mesmo quando a alma está prostrada. A fé que não faz barulho, mas sustenta. A fé que, em vez de gritar vitória, escolhe confiar enquanto tudo ainda parece perdido. Muitos confundem fé com euforia. Pensam que fé é sinônimo de motivação. Mas a fé bíblica nasce do invisível. Ela não precisa ver, não precisa sentir. Ela simplesmente crê. Crê quando o coração duvida, quando a mente questiona, quando o cenário contradiz. Crê no meio do choro, crê mesmo sem palavras. É nesse lugar de rendição silenciosa que a fé mais se revela. Porque é fácil declarar vitória com a conta cheia, com a porta aberta, com a resposta na mão. Mas há um tipo de vitória que só quem atravessa o deserto conhece. A vitória de continuar crendo quando tudo diz o contrário. Essa fé não brilha no palco, ela floresce no secreto. Não é aplaudida, mas é sustentada. Não faz barulho, mas move céus. É a fé de quem segura a Bíblia com lágrimas nos olhos, de quem sussurra promessas no escuro, de quem já não tem mais forças, mas ainda diz: eu sei que o meu Redentor vive. Quando você não tem o que falar, mas ainda dobra os joelhos, isso é fé. Quando tudo em você quer desistir, mas você insiste em orar, isso é fé. Quando a ansiedade lateja e o peito aperta, mas você ainda escolhe confiar, isso é fé. Não uma fé barulhenta, mas uma fé verdadeira, forjada na dor, provada no silêncio, lapidada na espera. E é essa fé que atrai o coração de Deus. Ele não está procurando supercrentes, ele está buscando corações quebrantados que, mesmo feridos, ainda olham para o alto e dizem: Pai, eu não entendo, mas confio. Sim, a ansiedade grita. Ela quer atropelar a fé. Ela diz que Deus está atrasado, que a promessa foi esquecida, que a oração não passou do teto. Mas a fé responde com silêncio, com espera, com entrega. E aos poucos, esse silêncio se torna o som mais forte da confiança. Senhor, me ensina a confiar sem fazer barulho. Me ensina a viver uma fé que não depende de sinais, mas que descansa na Tua palavra. Quando a ansiedade gritar, que a Tua paz fale mais alto dentro de mim. Quando eu não souber o que dizer, que o Teu Espírito interceda com gemidos que eu não entendo. Eu escolho confiar, em silêncio, em lágrimas, em fé, em Ti. Amém. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é cuidado, é movimento onde os nossos olhos não alcançam. Às vezes, tudo o que conseguimos perceber é o eco das nossas próprias orações, repetidas, cansadas, quase sem força. E nesse eco, achamos que o céu está em silêncio, mas o céu está agindo. Deus está trabalhando no invisível. Quantas vezes você já pensou que Deus te esqueceu, simplesmente porque Ele não respondeu no tempo que você esperava? A ansiedade se alimenta dessa espera. Ela corre pelas veias como se o mundo fosse acabar amanhã. Ela coloca prazos em Deus. Mas o Pai que habita na eternidade não se apressa. Ele constrói no oculto, planta onde ninguém vê, prepara o terreno enquanto a gente ora por chuva. Você está orando,
e parece que nada acontece. Mas, do outro lado, anjos estão sendo enviados. Portas estão sendo alinhadas. Corações estão sendo moldados. Caminhos estão sendo preparados. Mas tudo isso está escondido, porque o trabalhar de Deus, muitas vezes, acontece no invisível. E o invisível exige fé. Foi assim com José. Vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido por aqueles que prometiam ajudar. O céu parecia calado, mas Deus estava escrevendo uma história, preparando o trono no Egito, lapidando o coração de um homem para governar com misericórdia. Foi assim com Esther, com Moisés, com Davi. Todos enfrentaram longos silêncios, mas no silêncio, Deus estava movendo peças, construindo cenários, fortalecendo a alma. E é assim com você. Esse silêncio que dói é, na verdade, o som da construção. O Pai está ajeitando coisas que você nem sabe que existem. Pessoas estão sendo afastadas, oportunidades estão sendo moldadas, livramentos estão sendo acionados. Mas tudo isso está fora do seu alcance, por enquanto. A ansiedade quer que você veja. A fé te convida a confiar, porque o milagre começa no invisível, como uma semente plantada no escuro da terra. Ela não grita, não brilha, mas cresce, se desenvolve, até romper, até florescer. Por isso, hoje, descanse. Pare de tentar adivinhar o que Deus está fazendo. Pare de exigir sinais. O silêncio dele não é castigo, é processo. É resposta que ainda está sendo preparada. E quando você menos esperar, a porta vai se abrir. E você vai entender que o Pai nunca esteve em silêncio. Ele só estava ocupado demais, cuidando de você. Senhor, mesmo quando eu não te ouço, me ajuda a confiar que estás agindo. Me ensina a descansar no teu silêncio, a crer no invisível, a esperar sem desespero. Eu sei que o Senhor trabalha para o bem daqueles que te amam. Então, mesmo sem ver, eu te louvo. Mesmo sem ouvir, eu te busco, porque sei, o teu silêncio também fala. Amém. A ansiedade tem um poder sutil e devastador. Ela te arranca do presente. Enquanto você está aqui, ela te empurra para um futuro que ainda não existe, mas que já te machuca. Ela te faz viver cenários que ainda não aconteceram, sofrer dores que ainda não chegaram, se defender de ataques que nem existem. A ansiedade rouba o agora, e o agora é tudo o que temos. Você acorda, mas não vive o dia. Está preso ao e se? E se não der certo? E se eu perder tudo? E se Deus não me ouvir? E se o pior acontecer? Cada e se constrói um mundo sombrio na sua mente, onde Deus está ausente e você está sempre em perigo. Esse é o teatro da ansiedade, uma ilusão cruel, uma projeção sombria onde a paz é sempre refém do medo. Mas a fé, ao contrário, vive no invisível. Ela não precisa ver para acreditar. Ela planta hoje o que vai florescer amanhã, mesmo sem saber como será o solo, o clima, a estação. A fé planta no escuro e espera, confia, regando com oração, alimentando com esperança, mesmo quando o céu ainda parece fechado. A ansiedade grita, você precisa resolver isso agora. Mas a fé sussurra, Deus já está cuidando disso. A ansiedade quer decisões apressadas, movimentos impensados, tentativas desesperadas de controle. A fé te ensina a parar, respirar e entregar. Talvez hoje você esteja vivendo o peso do ainda não. Ainda não conseguiu aquele emprego, ainda não saiu daquela dívida, ainda não encontrou a cura, ainda não viu o que pediu em oração. Mas e o que já aconteceu? E o que Deus já fez? E a força que Ele já te deu para suportar até aqui? A ansiedade apaga o testemunho. A fé celebra a jornada. A ansiedade corre. A fé caminha. A ansiedade exige garantias. A fé se move com promessas. A ansiedade projeta a catástrofe. A fé espera a bondade. E entre essas duas vozes, a da ansiedade e a da fé, existe uma escolha diária. Em quem você vai acreditar? Deus está no presente. Ele se chama Eu Sou. Ele não habita no e se, mas no agora. Por isso volte. Volte ao momento presente. Respire, olhe ao redor.
Perceba as bênçãos que ainda existem, o pão sobre a mesa, a respiração que continua, a lágrima que secou, o coração que ainda bate, o Deus que ainda está aí. Você não precisa viver o amanhã hoje. O amanhã tem seu próprio Pai. E Ele não falha. Pai, me ajuda a sair do labirinto da ansiedade. Ensina-me a viver o hoje com gratidão e a confiar que o amanhã já está nas Tuas mãos. Eu rejeito as mentiras do medo e escolho a verdade da fé. Mesmo sem ver, eu planto. Mesmo sem sentir, eu creio. Porque sei que o Senhor está comigo no agora e preparando o depois. Amém. Há noites em que o amanhã parece gritar mais alto do que o hoje. Você deita, mas não descansa. O travesseiro vira palco de batalhas invisíveis. A mente acelera, projeta problemas, calcula riscos, revive traumas. E no fundo desse tumulto, há uma sensação incômoda, o medo do que está por vir. Mas o amanhã ainda não chegou. E mesmo assim, ele já está te roubando a paz. É nesse exato ponto que a fé nos chama de volta ao lugar secreto. Aquele espaço que não está em um cômodo da casa, mas dentro de nós. Um altar silencioso, onde não é o ruído do mundo que comanda, mas a voz do Pai. O lugar onde a alma cansada encontra descanso, onde a ansiedade se curva diante da presença, onde o coração encontra um ritmo mais lento, o ritmo do céu. Voltar ao lugar secreto não é fugir da realidade, é se reabastecer para enfrentá-la. É entender que o amanhã não está nas mãos do medo, mas nas mãos de Deus. O mesmo Deus que sustentou você ontem, que está com você hoje, e que já está no seu amanhã antes mesmo de você chegar lá. Quando o amanhã te ameaça com incertezas, promessas não cumpridas, contas a pagar, diagnósticos assustadores ou decisões difíceis, volte, feche os olhos, respire e lembre-se, há um lugar onde o tempo não te pressiona, onde o medo não tem domínio, onde a voz do Pai sussurra verdades eternas. Esse lugar é secreto porque é íntimo, porque só quem entra nele com humildade e entrega consegue ouvir o que é dito ali. A ansiedade quer te afastar desse lugar, quer te manter preso ao ciclo de tentativas humanas. Mas o Espírito Santo te chama de volta. Ele te conhece, ele vê o que você não mostra, ele entende o que você mesmo não sabe explicar. E ele te convida. Venha para perto, deixe o amanhã comigo. O mundo lá fora vai continuar exigindo pressa, mas aqui, nesse lugar secreto, o tempo desacelera. Aqui você não é um problema a ser resolvido, mas um filho a ser acolhido. Aqui a lágrima tem valor. O suspiro é ouvido. O silêncio é compreendido. E o amanhã? O amanhã se torna pequeno diante da grandeza do Deus que habita o agora. Não espere o desespero te empurrar para esse lugar. Decida ir voluntariamente. Decida priorizar a presença ao invés da preocupação. Porque no lugar secreto, o medo perde a voz, e a fé floresce mesmo em meio à noite escura. Senhor, hoje eu volto ao lugar secreto, não por fuga, mas por fé. Não por desespero, mas por necessidade. Ensina-me a descansar no invisível, a confiar sem saber como. Que o amanhã não roube o meu hoje. Que o medo não tenha mais autoridade sobre meu coração. Fala comigo, Espírito Santo. Aqui, no silêncio, eu escuto. E me rendo. Amém. Você tentou de tudo. Planejou, orou, chorou, ajustou os detalhes, voltou atrás, insistiu. E mesmo assim, as coisas continuam fora do seu controle. É como se a vida escorregasse pelos dedos, como areia que não se consegue segurar. E então vem aquele sentimento de impotência, como se fosse errado não saber o que fazer, como se a fé estivesse falhando. Mas é exatamente aí, nesse limite, que a verdadeira fé começa a operar. A fé genuína não é construída sobre respostas rápidas ou promessas visíveis. Ela nasce quando tudo que é humano se esgota, quando os argumentos acabam, quando os planos desmoronam, quando o controle que você pensava ter se revela apenas uma ilusão. Nesse ponto, você se depara com o vazio, e é nesse vazio que Deus te encontra. Deus não espera que você tenha todas as soluções.
Ele espera que você se renda, que você reconheça que não está no controle e, mesmo assim, escolha confiar. Fé não é segurar as rédeas com mais força, mas soltar aos pés do Pai e dizer: seja feita a tua vontade. Essa rendição não é fraqueza, é força, porque o controle que você não tem está nas mãos daquele que nunca perdeu o domínio. Você pode não saber o que virá, mas conhece quem governa o tempo. Pode não entender o caminho, mas conhece o pastor que guia o vale. Pode não conseguir mudar as circunstâncias, mas pode se colocar de joelhos e confiar que, no silêncio, ele está fazendo o que só ele pode fazer. A ansiedade nasce da necessidade de controlar. A fé floresce quando a gente decide confiar mesmo sem ver. Enquanto a ansiedade pressiona por respostas imediatas, a fé repousa na certeza do cuidado constante. Enquanto a mente diz, resolva, o Espírito sussurra, confie. Talvez sua oração tenha sido sempre por soluções. Mas e se hoje o maior milagre for a sua entrega? E se o que Deus mais deseja não for resolver por você, mas viver com você esse processo, te moldando por dentro enquanto tudo parece incerto por fora? A fé que sustenta é a que permanece quando tudo foge do controle. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. O ponto onde você não sabe mais o que fazer. Respire. Você não está perdido. Você está exatamente onde a fé começa. Senhor, eu admito, eu não tenho mais controle. E por mais difícil que seja, hoje eu decido confiar. Tira de mim essa obsessão por dominar o que só Tu podes conduzir. Ensina-me a descansar, mesmo quando tudo está confuso. Que a minha fé não dependa de resultados, mas da Tua presença. Eu solto o controle. Eu me rendo. Eu confio. Amém. Você já tentou escutar algo em meio a uma tempestade? O som da chuva forte batendo no telhado, os trovões que explodem no céu, o vento que sacode janelas. Tudo se mistura em um ruído constante. Assim também é a nossa alma quando está agitada. Queremos ouvir Deus, ansiamos por sua direção, mas o barulho dentro de nós abafa o sussurro da sua voz. A voz de Deus não grita. Ela não compete com os ruídos da ansiedade, do medo, da pressa. Ela é mansa, suave, como um vento leve no fim da tarde, e é preciso aquietar o coração para percebê-la. Mas como silenciar a alma quando tudo dentro está em guerra? A resposta não está em tentar calar a ansiedade com esforço próprio, mas em mudar de postura espiritual. Quando você se prostra diante de Deus e diz, fala, Senhor, mesmo que eu esteja agitado por dentro, algo começa a mudar. A presença dele não impõe silêncio à força, mas conduz à paz com mansidão. O Espírito Santo entra como um bálsamo e começa a realinhar o caos interno. A alma agitada quer respostas imediatas, soluções rápidas, caminhos seguros. Mas a fé é uma estrada onde se caminha no escuro, com a certeza de que alguém está segurando sua mão. E muitas vezes, o primeiro passo para ouvir Deus é parar de tentar ouvi-lo do seu jeito, no seu tempo. É se entregar à quietude. É permitir que ele fale como quiser, quando quiser, com a voz que ele escolheu. É por isso que Jesus tantas vezes se retirava para lugares solitários. O Filho de Deus, em meio às multidões, curas e milagres, buscava o silêncio. Não porque estivesse em dúvida, mas porque sabia que a clareza vem da comunhão e a comunhão exige quietude. Não externa apenas, mas interior. A alma que corre, que se debate, que insiste em encontrar explicações, precisa primeiro repousar. E você? Quando foi a última vez que se permitiu silenciar por dentro? Que desligou a mente barulhenta e se permitiu apenas ficar na presença de Deus, sem exigir nada, sem apresentar pedidos, apenas ouvindo? A alma agitada não é culpada. Ela está ferida. Ela precisa de descanso, de reconexão, de rendição. E o Pai está pronto para restaurar essa alma cansada. Ele não vem com imposição, mas com amor. Ele não empurra, ele convida. Senhor, minha alma tem gritado demais. Eu reconheço, estou inquieto, ansioso, tentando controlar o que não entendo.
Mas hoje eu me rendo ao teu sussurro. Acalma as tempestades dentro de mim. Ensina-me a te ouvir no silêncio, que a tua voz mansa prevaleça sobre o barulho dos meus medos. Eu me aquieto, eu te escuto, eu descanso. Em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu cansado de tudo? Mas não aquele cansaço físico que se resolve com uma noite de sono. Estou falando daquele peso interno, um esgotamento da alma, um exílio silencioso dentro de si mesmo, onde você sente que está carregando o mundo nas costas, mas ninguém percebe. Esse é o cansaço que a ansiedade causa. Um cansaço de lutar sem saber se vai vencer, de esperar sem saber se vai chegar, de orar sem saber se será ouvido. Mas aqui está a verdade que o inimigo não quer que você ouça. Deus não abandona os cansados. Ele não se afasta dos que tropeçam, nem se cala diante dos que choram sozinhos. Ele não é um juiz impaciente, mas um pai compassivo que convida ao descanso. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Esse não é um convite genérico, é um chamado pessoal. Ele está olhando para você agora, não para o seu desempenho, mas para o seu peso. E ele não diz: "Se esforce mais, tenha mais fé, seja mais forte." Ele apenas diz: "Venha." A ansiedade quer que você pense que precisa resolver tudo antes de descansar. Mas o Evangelho nos ensina que é o contrário. Você descansa primeiro em Deus e depois Ele resolve o que você nunca poderia. A fé não nega o cansaço. Ela apenas transfere o peso para os ombros certos. E os ombros de Jesus são fortes o suficiente para carregar sua história, suas lágrimas, seus medos. Você não está sozinho nesse deserto. A sua jornada, mesmo cansativa, não é em vão. O Senhor caminha com você, e não como um espectador distante, mas como um companheiro que segura sua mão nos momentos em que você diz: "Eu não aguento mais." Muitas vezes, a fé floresce no meio do cansaço, porque é quando você chega ao fim de si mesmo que começa a experimentar o cuidado divino. O cansaço pode ser o ponto de partida de uma nova intimidade com Deus, uma comunhão mais profunda, silenciosa e real, onde você deixa de ser o soldado tentando vencer pela força e se torna o filho que apenas repousa nos braços do Pai. Senhor, eu estou cansado. Não apenas no corpo, mas na alma. Tenho tentado lutar com minhas forças, resolver com minha mente, suportar com meu silêncio. Mas agora eu venho a Ti. Eu aceito o Teu convite ao descanso. Toma o peso que eu carrego. Alivia o fardo da ansiedade que me consome. Ensina-me a repousar em Ti, mesmo quando tudo lá fora grita por ação. Eu escolho descansar no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. A batalha mais difícil não é aquela que os outros conseguem ver. É aquela que acontece dentro de você, onde pensamentos colidem como trovões, onde a esperança e o medo travam uma guerra silenciosa, e onde a sua fé muitas vezes sangra em meio a perguntas sem respostas. Essa guerra interna é real, e não se vence apenas com palavras bonitas, com frases prontas ou com a força da lógica humana. Essa guerra só pode ser vencida por uma pessoa, o Espírito Santo. Talvez você esteja travando uma luta que ninguém percebe. Você sorri, trabalha, serve, ora, mas por dentro está em pedaços. A ansiedade invade suas madrugadas como um ladrão que não avisa. Ela entra sem bater, toma lugar na sua respiração, distorce sua percepção de tempo e propósito. Ela te faz duvidar até daquilo que Deus já confirmou. Mas hoje, o Espírito Santo quer entrar nesse campo de batalha silencioso. Ele não vem como um general de guerra, mas como um consolador. Ele não vem com acusações, mas com presença. E é a presença dele que muda tudo. Não é você que precisa ser forte o tempo todo. É ele quem fortalece. Não é você que precisa ter todas as respostas. É Ele quem te lembra que o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho invisível. O Espírito Santo entra nos lugares que nem você entende direito. Ele vasculha os porões da alma, limpa os cantos da mente onde moram traumas antigos, medos irracionais e memórias que ainda doem.
A guerra interna é espiritual. E por isso, precisa de armas espirituais. Palavras humanas aliviam por um instante, mas é a voz do Espírito que transforma. É Ele quem diz: você não está só, eu estou aqui. Eu entendo sua dor sem que você precise explicá-la. É Ele quem traduz suas lágrimas em intercessão, seu cansaço em oração, sua confusão em direção. Essa guerra que você enfrenta hoje não é sinal de fraqueza. É sinal de que há algo precioso dentro de você que o inimigo quer roubar. Mas maior é o que está em você. O Espírito Santo não apenas luta ao seu lado, ele luta por você. Espírito Santo, entra agora no campo da minha mente, da minha alma, das emoções que me esmagam e me confundem. Eu admito, eu não consigo sozinho. Eu não posso silenciar essa guerra com minha força limitada. Mas eu me rendo à tua presença. Toma o controle. Luta por mim. Enche o meu interior com paz, com fé, com esperança renovada. Que cada pensamento seja alinhado à tua palavra. Que cada emoção seja curada pela tua graça. Eu confio em ti. Vence em mim, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes você olhou para a sua vida e teve a sensação de que as promessas de Deus estavam em silêncio? Como se o céu tivesse feito ecoar uma palavra poderosa em seu coração, mas depois se calado. Nenhum sinal, nenhum progresso aparente. Só o vazio entre o amém e o aqui está. E esse vazio é o solo onde a ansiedade costuma germinar. Mas escute com atenção. O silêncio de Deus após uma promessa não é esquecimento. É plantio. Promessas não falam o tempo todo, porque sementes não gritam enquanto crescem. Elas são enterradas no escuro, parecem inativas, mas estão vivas, trabalhando no invisível, se aprofundando, se estruturando, se preparando para romper a terra no tempo certo. E assim são as palavras de Deus sobre a sua vida. Você pode estar passando por um inverno espiritual, onde tudo parece dormente, onde a alma busca uma primavera que ainda não chegou. Mas Deus não mente. Ele não muda. Ele não esquece. O que Ele plantou em sua história vai florescer, no tempo certo, da forma certa, para a glória dEle. A ansiedade quer nos fazer desenterrar a semente. Quer que fiquemos cavando, olhando o solo, murmurando pela demora. Mas a fé, ao contrário, rega a promessa com oração, com paciência, com confiança. A fé não precisa ver o broto. Ela descansa no caráter do agricultor. Lembre-se, Abraão esperou anos pela concretização da promessa. José passou por poço e prisão antes de chegar ao palácio. Davi foi ungido muito antes de ser coroado. Todos eles carregaram promessas que pareciam adormecidas, mas não estavam. Estavam sendo lapidadas pelo tempo e pela fidelidade de Deus. Você não precisa entender os processos de Deus para confiar nos resultados. A espera é desconfortável, mas necessária. O silêncio é pedagógico. A demora é estratégica, porque Deus não está apenas preparando a bênção para você. Ele está preparando você para a bênção. Senhor, me ajuda a confiar quando tudo parece quieto. Quando as tuas promessas parecem distantes, ensina meu coração a esperar com fé. Que eu não desenterre o que o Senhor plantou, apenas porque ainda não floresceu. Dá-me paciência, dá-me esperança, renova minha força na espera. Que eu lembre todos os dias que o silêncio do céu nunca é desprezo, é preparo. Eu entrego minha ansiedade diante do teu altar e declaro: as tuas promessas não falharão. Em nome de Jesus. Amém. O medo tem uma linguagem própria. Ele sussurra no escuro da mente perguntas que ninguém sabe responder. E se não der certo? E se Deus não vier a tempo? E se você falhar de novo? E se isso durar para sempre? O medo vive no campo do improvável, mas se alimenta da possibilidade. Ele não precisa de fatos, só de suposições. E é assim que a ansiedade nasce, de perguntas que não têm resposta imediata, mas que ainda assim roubam o sono, a paz, a fé. O problema não está nas perguntas, está em quem as faz crescer dentro de nós.
Porque o medo sempre quer nos convencer de que estamos sozinhos, sem controle, à mercê do caos. Mas a fé também tem uma resposta. Ela não anula o medo com lógica, ela o silencia com confiança. A fé responde: mesmo assim, eu confio. Mesmo se eu não entender, mesmo se eu não enxergar, mesmo se tudo parecer incerto, mesmo assim, Deus continua sendo Deus. A fé não é a ausência do medo, é a coragem de caminhar mesmo com Ele por perto. É declarar que Deus está acima dos e si, porque Ele é o eu sou. Ele não habita o campo das suposições, mas da soberania. Ele não se move por previsões, mas por promessas. Talvez hoje você esteja paralisado por um e se que ecoa dentro de você. E se eu não for curado? E se eu for demitido? E se essa fase nunca passar? Mas pare um instante e pense: e se Deus já estiver cuidando de tudo enquanto você está se afogando em suposições? Quando Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade veio, a pergunta deles foi: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Era o e se da dor falando, o e se da desesperança. Mas Jesus não respondeu com explicações, ele respondeu com autoridade. Acalma-te, vento. O medo se cala quando o céu se levanta. A fé precisa ser alimentada mais que o medo, e ela se alimenta da palavra, da presença, da oração constante. É ali que os e se começam a perder força, e o mesmo assim ganha voz. Senhor, eu reconheço os e se que moram dentro de mim. As dúvidas, os cenários de medo, as incertezas que me prendem. Mas hoje eu escolho a fé. Mesmo assim, eu confio. Mesmo assim, eu sigo. Mesmo assim, eu descanso em Ti. Que a Tua voz se sobreponha às perguntas que me atormentam. E que mesmo sem respostas, eu tenha paz. Porque sei que estás no controle. Em nome de Jesus. Amém. Para muitos, orar é um ato de fraqueza. Um último recurso quando tudo mais falhou. Para outros, é uma forma de escapar, de se esconder, de se isolar. Mas a verdade espiritual é mais profunda. Oração não é fuga. Oração é guerra. E quem ora não está desistindo, está entregando a batalha nas mãos do único que pode vencê-la. Quando você já tentou resolver, já tentou entender, já tentou suportar, e nada adiantou, é ali que a oração revela sua real força. É ali que a fé nasce, não de palavras bonitas, mas de um coração despedaçado que sussurra: Pai, eu não aguento mais, mas eu sei que Tu estás aqui. A ansiedade faz a alma correr em círculos, a fé ensina a ajoelhar, e nesse gesto simples, de parar tudo e dobrar os joelhos, o céu se move. Não porque sua oração é perfeita, mas porque sua rendição é sincera. Há momentos em que orar é a única coisa que resta. E longe de ser um ato de desespero, é um sinal de maturidade espiritual. Só quem já tentou carregar tudo sozinho entende o poder que há em dizer: Deus, eu não posso, mas Tu podes. A oração é a língua do Espírito que intercede mesmo quando a alma não encontra palavras. O salmista escreveu: Em minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Salmo 121. Ele não escreveu isso num tempo de calmaria, mas de colapso. Ele não orou depois que tudo passou. Ele orou para que tudo passasse. E talvez seja isso que Deus está esperando de você hoje, que você pare de fugir da dor e comece a orar com ela. A oração não muda apenas circunstâncias, ela muda perspectivas. Ela não serve apenas para que Deus faça algo, mas para que você veja o que Ele já está fazendo. A oração desarma o controle e abre espaço para o mover de Deus. E se orar for a sua forma de guerrear? E se, em vez de procurar soluções imediatas, você dobrar os joelhos e deixar que o Espírito Santo seja seu comandante? Orar não é sinal de desistência. É o início da vitória, silenciosa, invisível, poderosa. Senhor, eu me rendo. Confesso que tentei lutar com minhas próprias forças. Tentei controlar o que só Tu podes governar. Hoje, dobro meus joelhos não como quem foge,
mas como quem se arma. Entrego-te minhas dores, meus medos, minha ansiedade. Que a tua vontade prevaleça sobre os meus planos. Que a tua paz invada os espaços que o medo ocupou. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Quantas vezes você tentou consertar sozinho o que estava quebrado por dentro? Tentou organizar o caos da alma com fórmulas lógicas, com conselhos humanos, com planos detalhados. Mas a dor permaneceu. A ansiedade continuou gritando. E o silêncio de Deus parecia mais profundo a cada tentativa frustrada. Talvez seja porque essa batalha nunca foi sua para vencer com as próprias mãos. Há feridas que só Deus consegue tocar. Áreas da alma tão sensíveis que qualquer tentativa de autocura apenas sangra mais. E nesse lugar de fragilidade, Deus não te acusa. Ele te chama. Ele diz: pare de tentar controlar o que eu mesmo quero curar. A ansiedade nasce muitas vezes dessa ilusão, a de que somos responsáveis por tudo, pela solução, pelo tempo certo, pelos resultados. Mas quando a fé cresce, ela grita outra verdade: você não é Deus. E tudo bem não saber o que fazer. Tudo bem não ter mais forças, porque é justamente nesse ponto que a graça começa a operar. A palavra diz, em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não espera sua perfeição, Ele espera sua rendição. Você não precisa estar bem para ser curado. Precisa apenas estar sincero, nu diante dele, dizendo: eu não sei como sair disso, mas eu sei que tu estás aqui comigo. Tentar resolver o que só Deus pode curar é como tentar costurar o vento, prender a chuva, controlar o mar. A alma inquieta não encontra descanso nos seus próprios métodos, mas ela se aquieta quando ouve a voz do pastor que guia com mansidão e paciência. Você não está sozinho nesse deserto, e você não precisa vencer essa guerra interna pelas suas próprias estratégias. Pare de lutar contra você mesmo. Deixe Deus te ensinar a confiar mesmo sem entender, a descansar mesmo sem ver mudanças imediatas. Fé não é ver a cura, é confiar no curador. Senhor, eu reconheço que tentei resolver tudo sozinho. Tentei controlar o que só o teu poder pode transformar. Hoje eu entrego, de verdade, essa área da minha vida onde a ansiedade grita e o medo paralisa. Cura, Senhor, o que eu não consigo. Restaura o que está além da minha compreensão. Ensina-me a confiar na tua soberania mesmo no silêncio. Que a minha fraqueza não seja minha vergonha, mas o lugar onde a tua força se manifesta. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. A guerra da ansiedade quase sempre começa onde ninguém vê, dentro da mente. Pensamentos que correm soltos como cavalos indomáveis, imaginando cenários que ainda não aconteceram, prevendo derrotas que Deus nunca planejou. E é aí que a fé precisa ser mais do que sentimento, precisa ser disciplina. Porque a mente que não se submete à verdade de Deus será escrava dos medos que o inimigo alimenta. Em 2 Coríntios 10:5, a palavra nos ensina a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso não é uma sugestão, é uma arma espiritual, porque existem pensamentos que não vêm de você. Eles se disfarçam de lógica, mas são dardos do maligno tentando prender sua alma num ciclo de inquietação. Você não é o que pensa, você é o que Deus diz sobre você. Mas se você não discernir a origem dos seus pensamentos, acabará alimentando mentiras como se fossem verdades eternas. É por isso que a mente precisa se render. E essa rendição começa no altar secreto, quando você ora: Deus, esse pensamento me paralisa, me convence da tua verdade, me mostra o que vem de ti e o que vem do medo. Submeter os pensamentos não é negar a realidade, é dizer: apesar do que vejo, escolho crer no que Deus diz. É quando o diagnóstico vem e você diz: mas o Senhor é o meu médico. É quando a conta está no vermelho, mas você afirma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É quando a solidão te cerca e você se lembra: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A mente que se rende à fé encontra descanso. Ela não precisa de todas as respostas, porque já encontrou o príncipe da paz.
E não importa o tamanho da tempestade, se dentro de você existe um lugar que crê, ainda que em silêncio. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a sua mente também precisa de um altar. Um lugar onde você derrama seus pensamentos diante de Deus, onde você chora com as ideias confusas, com os medos não ditos, com as vozes internas que te acusam, e permite que o Espírito Santo reescreva o roteiro da sua mente com a verdade eterna do céu. Senhor, hoje eu rendo meus pensamentos a Ti, meus medos, minhas preocupações, as dúvidas que me consomem em silêncio. Eu coloco tudo isso diante do Teu altar. Me ensina a pensar como Tu pensas. Substitui minhas mentiras pela Tua verdade. Leva cativo todo o pensamento que me afasta da paz. Que minha mente seja um campo fértil para a Tua palavra. E quando o medo voltar a bater, que eu me lembre. Minha mente tem dono, e esse dono é o Príncipe da Paz. Em nome de Jesus. Amém. Você já tentou entender tudo? Já buscou explicações para cada dor, cada silêncio de Deus, cada porta fechada, cada atraso? A ansiedade nasce justamente aí, na necessidade de compreender antes de confiar. Mas há uma paz que não depende de lógica, uma paz que ultrapassa a mente. E essa paz só chega quando você decide: eu não preciso mais entender, eu só preciso entregar. Filipenses 4:7 declara: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso não é um convite para pensar menos, é um chamado para crer mais, para descansar mais, para aceitar que há momentos em que a fé floresce justamente no terreno da incerteza. A mente que exige explicação nunca encontra descanso, porque a vida nem sempre oferece respostas. Mas o coração que se entrega encontra abrigo nos braços do Pai. Ele não explica tudo, mas cuida de tudo. E isso é suficiente. Você pode estar tentando entender por que perdeu algo, por que não foi curado ainda, por que aquela oração não foi respondida como esperava. Mas o céu não funciona com base na nossa lógica. Deus não é refém do nosso cronograma. Ele age no tempo certo. E enquanto esperamos, Ele nos oferece algo maior do que respostas. Oferece a presença dEle. Entrega não é desistência, é confiança. É dizer: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio que Tu sabes. É abrir mão de carregar a mente cheia de porquês e descansar no Eu sou, aquele que é, que sabe, que sustenta. A paz não é fruto de certezas, é fruto de rendição. E talvez hoje Deus esteja apenas esperando que você solte. Solte o controle, solte a explicação, solte a tentativa de entender tudo e abrace a certeza de que Ele é fiel. Há uma paz que vem no meio do caos, que invade o quarto escuro, que abraça o coração cansado, que silencia a alma inquieta. Essa paz não é frágil, ela é forte, porque vem diretamente do trono de Deus. E ela está disponível agora, se você estiver disposto a entregar. Pai, eu confesso, eu quero entender. Eu quero saber o motivo de tudo. Mas hoje, eu decido confiar. Eu solto o controle. Eu entrego minha mente cansada, meu coração pesado, meus porquês sem resposta. E recebo a Tua paz, aquela que não depende de lógica. Guarda meus pensamentos, guarda minhas emoções. Me ensina a confiar no invisível. Que a Tua presença me baste, que o Teu amor me abrace. Em nome de Jesus, amém. Há um limite dentro de nós. Um ponto onde a força humana acaba, onde as estratégias emocionais falham, onde até as palavras se esgotam. Esse lugar que parece ser o fim é justamente onde Deus começa a sustentar com algo que não vem da carne, mas do Espírito. Quando você diz: eu não aguento mais, o céu responde: agora eu posso carregar você. Você foi forte por muito tempo. Tentou manter tudo em ordem, disfarçou a dor com sorrisos, empurrou os dias com esperança emprestada. Mas existe um momento, bendito momento, em que a alma já não consegue mais seguir sozinha. E é aí que a dependência deixa de ser opção e se torna salvação. Isaías 46:4 nos lembra de uma verdade esquecida: eu os fiz, e eu os levarei. Eu os sustentarei,
e eu o salvarei. Isso não é poesia, é promessa, não é metáfora. É o jeito de Deus agir com os filhos que reconhecem que chegaram ao fim da linha. A ansiedade sempre sussurra: você precisa dar conta. Mas a fé sussurra mais alto: você não está sozinho. A ansiedade exige performance, resultado, respostas. A fé oferece presença, descanso e confiança. Quando você não aguenta mais, é hora de parar de se culpar por isso e começar a ser carregado pela graça. Deus não espera que você tenha forças eternas. Ele sabe o tamanho do seu cansaço. Ele vê os joelhos trêmulos, os olhos marejados, o coração acelerado. E diferente das vozes do mundo que exigem produtividade, ele simplesmente estende os braços e diz: venha, eu vou te sustentar. Não há vergonha em se render ao cansaço, há sabedoria, porque o Evangelho não é sobre super-homens, é sobre homens quebrados, sendo sustentados por um Deus perfeito. É sobre reconhecer que você não é suficiente e, mesmo assim, é profundamente amado. Hoje pare de tentar carregar tudo. Deixe que Deus te carregue. Se você não aguenta mais, é porque chegou o momento de ser sustentado por algo maior do que você. Senhor, eu admito, estou cansado. Há dias em que minha alma mal consegue ficar de pé, mas hoje, ao invés de lutar com minhas próprias forças, eu me entrego aos teus braços. Me sustenta, Pai. Carrega o peso que eu não posso mais carregar. Enxuga as lágrimas que ninguém vê. Me fortalece por dentro. Que o teu Espírito me envolva, me renove, me faça respirar em paz outra vez. Eu confio que o Senhor me leva quando minhas pernas falham. Em nome de Jesus, amém. Há dias em que a dor é tão profunda que as palavras somem. A boca se cala, os olhos falam, o peito pesa e o coração sussurra o que os lábios não conseguem dizer. E ainda assim, o céu ouve, porque o Espírito Santo não está limitado ao som da sua voz. Ele interpreta os gemidos da sua alma. Ele ouve o que você sente. Romanos 8:26 nos revela esse mistério glorioso. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando você se sente incapaz de orar, você não está em silêncio diante de Deus, porque o Espírito ora por você. Ele clama no seu lugar. Ele traduz sua dor. Ansiedade muitas vezes paralisa a oração. Você se ajoelha, mas não consegue falar. Tenta abrir a boca, mas as emoções travam a garganta. E nesse instante, o inimigo tenta mentir. Deus não está te ouvindo, mas a verdade é o oposto. É justamente quando você se cala por dor que o Espírito fala por você com mais intensidade. Deus não se impressiona com discursos bem articulados. Ele se move com sinceridade. E quando tudo o que você tem a oferecer é um choro sem força ou um suspiro cansado, o Espírito Santo transforma isso em intercessão. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Às vezes orar é apenas estar. Ficar ali no quarto escuro, com a alma exposta e o coração em cacos. E mesmo assim, ser ouvido. Porque para Deus, lágrimas são linguagem. Silêncio também é oração. E quando você não tem mais argumentos, o Espírito tem. Essa é a beleza da fé que vence a ansiedade. Ela não depende da sua performance espiritual, mas da presença constante daquele que habita dentro de você. O Espírito Santo não está observando de fora. Ele está gemendo por dentro. Ele sente o que você sente. Ele traduz sua angústia no idioma celestial que move o coração do Pai. Hoje, se você não consegue falar, apenas fique, respire e saiba, você está sendo representado diante do trono de Deus. Há intercessão sendo feita agora mesmo, pelo seu nome. Espírito Santo, eu não tenho palavras hoje. Só tenho lágrimas, cansaço e um silêncio que grita por dentro. Mas eu confio que o Senhor me entende. Que cada suspiro meu é uma oração nas tuas mãos. Me envolve com tua presença. Ora por mim quando eu não consigo orar. Leva meu nome ao Pai com gemidos que ultrapassam meu entendimento. Eu descanso sabendo que mesmo sem voz, o céu me ouve. Em nome de Jesus, amém. Pode parecer que a ansiedade está ganhando,
ela grita mais alto, ela chega primeiro, ela rouba o sono, embaralha os pensamentos, alimenta suposições e te empurra para um estado constante de alerta. Mas o que ela não vê é que há uma fé escondida em você que ainda não desistiu. Essa fé talvez não esteja saltando de alegria, nem declarando vitórias com voz firme, mas ela está viva, respirando devagar, resistindo ao caos, agarrada a uma esperança invisível que insiste em não morrer. E essa fé, mesmo machucada, é mais forte do que qualquer ataque da ansiedade. A ansiedade quer que você esqueça quem Deus é. A fé, mesmo silenciosa, te lembra. A ansiedade grita: e se tudo der errado? A fé responde: e se Deus fizer um milagre? A ansiedade acusa: você perdeu o controle. A fé sussurra: ele nunca perdeu. Você pode até estar em guerra, mas existe uma trincheira dentro da sua alma onde a fé se escondeu para sobreviver. Ela não fugiu. Ela está esperando o momento certo para se levantar de novo. E ela vai. Porque a fé verdadeira não depende da sua força, ela depende da fidelidade daquele que te chamou. Em 2 Timóteo 2,13 está escrito: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Isso significa que mesmo quando a sua fé vacila, Deus permanece constante. Ele não abandona a obra que começou em você. Você não precisa vencer a ansiedade com gritos de vitória. Às vezes, você vence apenas ficando de pé, apenas continuando, apenas respirando, apenas dizendo: Deus, eu não entendo, mas eu confio. E isso é fé em sua forma mais pura, não a fé dos palcos, mas a fé dos desertos, a fé dos vales, a fé dos silenciosos. O inimigo quer que você pense que perdeu, mas ele está desesperado porque sabe: se essa fé dentro de você não morreu, você ainda é perigoso, porque Deus usa justamente os que parecem fracos para confundir os fortes, os que choram no escuro para liberar luz no tempo certo, os que tremem, mas ainda creem. Hoje celebre a fé que sobreviveu dentro de você. Ela pode estar cansada, mas está de pé. E se está de pé, ainda pode avançar. E se avança, vai vencer. Senhor, às vezes eu me sinto dominado pela ansiedade, mas mesmo em meio ao medo, há algo dentro de mim que se recusa a desistir. Essa fé que sobrevive em mim é a tua prova de que não estou sozinho. Sustenta essa fé, Pai. Fortalece o que está fraco. Aviva o que está apagado. E me lembra todos os dias que enquanto a fé estiver viva, a ansiedade nunca terá a última palavra. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim dessa jornada. Mas, para Deus, este é apenas o começo de algo novo dentro de você. Durante todo esse tempo, você caminhou entre inquietações, atravessou vales de pensamentos acelerados, enfrentou o peso invisível da ansiedade e ouviu, muitas vezes em silêncio, a voz suave da fé tentando sobreviver. Agora é hora de fazer o que talvez você tenha evitado por tanto tempo: entregar o controle. Não estamos falando de desistir da vida, mas de entregar a vida nas mãos certas. O descanso que você procura não está em um desfecho rápido, nem em uma resposta imediata. O descanso está em um lugar secreto, profundo, onde Deus assume o leme e você aceita que não nasceu para controlar tudo. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa é uma promessa. Uma que você pode tomar posse agora. Entregar o controle é sair do modo de sobrevivência e entrar na confiança sobrenatural. É dizer: Deus, eu não sei o que vem depois, mas sei quem o Senhor é. É confiar que mesmo quando nada faz sentido, Ele ainda está escrevendo a história. Neste momento, feche os olhos, respire fundo, esvazie a mente de acusações e expectativas irreais. Não é hora de forçar nada. É hora de permitir que o Espírito Santo conduza o que a sua mente tentou dominar por tanto tempo. Deixe que as lágrimas venham, se for preciso. Elas também são orações. Entregar o controle é um ato de adoração. É reconhecer: eu não sou Deus,
mas conheço aquele que é. E esse Deus não falha. Chega de lutar contra o que não te cabe. Chega de carregar o que nunca foi teu. Hoje é o fim da guerra silenciosa com a ansiedade e o começo de uma nova história de fé e descanso em Deus. Ore comigo. Pai, eu chego ao fim deste momento com o coração cansado, mas disposto. Disposto a parar de lutar com minhas próprias forças. Disposto a entregar o controle que nunca foi meu. Eu reconheço que Tu és Deus, e eu sou Teu. Eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, toda a necessidade de entender. Me ensina a descansar em Ti. Me mostra como confiar sem ver. Restaura a minha alma e conduz minha vida pelo Teu Espírito. Eu entrego o que eu não posso resolver e recebo o Teu descanso que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém.